Esse é o Ancapso e voltou a ideia de taxar a exportação de alimentos. Olha que maravilha, o governo Lula querendo fazer merda com muita vontade, né? A ideia de taxar exportações, eu já expliquei para vocês, é um veneno. É um veneno que socialistas adoram esse tipo de coisa, exatamente porque o efeito dessa taxação acontece mais adiante. Você tem uma bonança no primeiro momento, você tem diminuição de preço de alimento no primeiro momento, você tem uma arrecadação maior do governo no primeiro momento, mas você quebra a sua indústria agropecuária. Aí lá na frente vem a merda, os preços sobem, as coisas ficam mais caras, é terrível. Foi o que aconteceu na Argentina, diga-se de passagem, mas vocês sabem, o governo Lula está com muita vontade de fazer merda mesmo, quer se eleger a qualquer custo, e se for deixar custo para o próximo governo, deixar merda para o próximo governo, eles não estão nem aí. Vamos entender esse caso aqui, porque o atual ministro da Agricultura do Lula está ameaçando pedir demissão, que é o Fávaro. Ele é um merda, né? Lógico, se não fosse um merda, não seria ministro do Lula. Mas, dentre as merdas que tem ali no PT, é o menos merda. Quem que o Lula pode botar no lugar dele pode ser muito pior no final das contas. Isso é uma tragédia completa. E ele está ameaçando demissão exatamente porque o governo quer fazer esse troço de taxar alimento. Essa notícia foi sugerida por Pikachu Libertário, Riobaldo Jagunço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu avisei para vocês no início do governo Lula, lá em 2023, ó, tomem cuidado com essa história de taxa de exportação. O governo Lula vai ter um incentivo enorme a fazer isso, por quê? Porque é um governo que é gastador pra caramba, que torra dinheiro pra caramba, vai causar inflação de alimento, e aí os economistas de esquerda, né, economistas entre aspas de esquerda, porque se o cara fosse economista de verdade não seria de esquerda, né? Toda a teoria marxista já foi desprovada em 1800 e alguma coisa. Então, ou seja, não tem como haver um economista que apoie o Lula, não existe isso. Existem idiotas que se dizem economistas e apoiam o Lula. Mas enfim, esse pessoal adora essas chamadas medidas heterodoxas. Não, vamos experimentar uma coisa aqui, eu vou botar uma taxa aqui, vou puxar a alavanca aqui, vou gerar esse knob do lado de cá e vou resolver o problema do preço alto. Isso nunca funciona. Mas existem algumas coisas, algumas medidas que a gente sabe que são piores ainda. Por que elas são piores? Porque elas, num primeiro momento, elas funcionam. Num primeiro momento, elas têm exatamente o efeito que o pessoal quer que elas tenham. Só que rapidamente a coisa dá merda. A taxa de exportação é um caso clássico desse. O que está acontecendo aqui? O Fávaro falou que vai pedir demissão se vier essa taxa de exportação. Tem uma ala do PT que está querendo taxar o agro para reduzir o preço dos alimentos, né? A lógica disso é uma lógica tão simples quanto burra. Qual que é a lógica simples? Olha só, se o agricultor for obrigado a pagar imposto para exportar o alimento, ele vai preferir vender no Brasil. Se tiver mais agricultor vendendo produtos no Brasil, o preço do produto vai cair. Se o preço do produto cair, ótimo, ganhamos, né? A gente quer diminuir a inflação dos alimentos, que é uma coisa que está pegando muito para o Lula e coisa e tal. Conseguimos baixar o preço dos alimentos com uma medida que ainda de quebra ainda dá algum lucro para o governo, porque você está taxando exportação, você está colhendo ali o imposto de exportação, está tirando dinheiro também do pessoal que exporta alimento. Essa foi exatamente a lambança que foi feita pelo governo Alberto Fernandes na Argentina, que acabou em tragédia absoluta. Aqui, ó. O governo do Alberto Fernandes teve a mesma ideia. Ele prometeu picanha para o pessoal, lá na picanha lá é chorizo, sei lá como é que chama. Ele prometeu que o argentino ia comer churrasco de novo, né? A mesma história do Lula aqui. E o que aconteceu foi que a crise e o preço dos alimentos lá começaram a subir. Aí qual que foi a ideia bacana que ele teve? Ele proibiu a exportação de carne argentina. Durante muito tempo estava proibido. Ou estava com taxas altíssimas para exportar a carne argentina. Qual que é a lógica dele? O produtor argentino vai ter que vender no mercado interno, muita gente querendo vender vai baixar o preço da carne e ó, ganhei duas vezes. Ganhei uma vez porque a taxa de exportação eu estou ganhando um caraminguá de quem ainda insiste em exportar. Ganhei na segunda vez porque baixou a inflação. Os meus idiotas aqui, quer dizer, o meu povo aqui vai ficar satisfeito porque diminuiu a inflação da picanha, né? O pessoal vai voltar a comer picanha. O problema disso é o que aconteceu exatamente na Argentina. Num primeiro momento, caiu o preço dos alimentos? Sim, caiu, porque o cara tinha um monte de boi, tinha que vender. Se fosse exportar, ia ter que pagar uma taxa extorsiva, acabava vendendo no mercado internacional, no mercado nacional mesmo, e tendo prejuízo no final das contas. Vendia barato, né? O valor da carne caiu. Só que aí o que acontece? Por que essa estratégia é ruim no médio prazo? Não é nem longo prazo, não, tá? É no médio prazo já começa a dar merda.
Porque aí o que o cara faz? Bom, eu estou perdendo dinheiro, eu não vou mais engordar boi. Por que eu vou engordar boi? Para perder dinheiro? Para vender no mercado nacional e conseguir merreca, não conseguir vender por um preço razoável? Então eu não vou mais engordar boi. Um monte de gente na Argentina simplesmente parou de trabalhar com engorda de boi. É o que acontece nesses casos. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Essa ala do PT está querendo taxar exportações do agro para reduzir o preço dos alimentos. Num primeiro momento vai conseguir isso. Por quê? Porque quando o cara plantou a safra atual, ele plantou lá atrás. Então ele colheu a safra agora, ele tem que fazer alguma coisa com aquilo, não tem jeito. Ah, tem que vender no mercado interno? A gente vende no mercado interno. Vou vender com prejuízo, mas vou vender de qualquer forma. Num primeiro momento, cai o preço do alimento. Só que o cara fala assim, quer saber, para ano que vem, não vou plantar mais. Por que eu vou plantar essa coisa toda aqui, ter esse esforço danado, se eu vou ter prejuízo ano que vem? E deixa para lá. E é o que aconteceu na Argentina. Um monte de gente parou de criar gado para corte. Olha o que aconteceu. Rapidinho, o preço voltou a subir do jeito que estava subindo antes, porque, inclusive, o problema da alta de preços é culpa do governo, não é culpa dos produtores, não é culpa de nada, é culpa do governo. Como o governo continua imprimindo dinheiro, a inflação continua acontecendo, os preços continuam aumentando, então a carne rapidinho voltou a subir do mesmo jeito, ela dá uma quedinha, mas volta a subir do mesmo jeito, igualzinho estava antes. Ou seja, você ganha alguns meses ali, que é o período do ciclo da carne. A mesma coisa vai acontecer com o Lula aqui. Ele vai ganhar alguns meses, que é o ciclo de uma colheita. Aí depois disso você tem dois problemas. Problema número um, primeiro que você não tem, a inflação já está subindo de novo, e você não está arrecadando nada do imposto de exportação, porque as pessoas simplesmente não estão mais produzindo aquele bem para exportar, não vale mais a pena, simplesmente não tem mais exportação. E aí vem o terceiro problema, que é o problema mais sério, que é a falta de dólares. O Brasil hoje em dia ainda tem uma balança comercial muito favorável. O Brasil exporta muita coisa e com isso tem um saldo de dólares bastante confortáveis para pagar serviço da dívida, para comprar coisas que não são fabricadas no Brasil. Então o preço do dólar aqui no Brasil ainda está mais ou menos equilibrado. O que aconteceu na Argentina? A Argentina fez essa brincadeira. Primeiro, não resolveu a inflação. De novo, num primeiro momento cai o preço sim, mas logo em seguida sobe de novo, ou seja, não resolve nada da inflação. Segundo, o governo arrecada. De fato, num primeiro momento ele arrecada um pouquinho mais, mas depois ele não arrecada mais nada. E como não tem mais exportação, não tem mais dólar para o governo. E aí, meu amigo, esse que é o grande problema. A gente já está com uma pressão inflacionária no dólar aqui brasileiro. O pessoal já está tirando o dólar do Brasil. Com essa medida de taxar a exportação do agro, o grosso do que entra de dólar na economia brasileira é a exportação do agronegócio. Se o agronegócio não pode mais exportar, ou vai ter uma taxa muito alta para exportar, simplesmente não vai ter mais exportação, não vai ter mais dólar. E aí, meu amigo, a situação do dólar fica muito pior aqui no Brasil. Foi o que aconteceu na Argentina. Por isso que o dólar lá bateu 1.000 pesos e não sei o que lá, bateu valores absurdos e coisa e tal. Agora, com o Milei, ele está até resolvendo a situação. Ele resolveu a questão do dólar, caiu, ele suspendeu a proibição de 50 anos e liberou a exportação de gado argentino. Ele fez um monte de medidas liberalizantes para acabar com esse problema, né? Agora, o Lula está querendo fazer esse problema aqui no Brasil. É típico de ditador comunista, idiota, burro, que não entende nada de economia. Ele quer resolver a questão dos alimentos. Qual que é a única maneira de resolver o preço dos alimentos? É o governo parar de gastar dinheiro. Mas isso ele não quer fazer. Ao contrário, né? Parece que vai liberar o FGTS de um monte de gente, vai injetar mais um monte de dinheiro na economia, vai fazer os preços subir mais ainda no final das contas. Não tem saída. Esse negócio, essa medida populista do Lula só causa mais inflação. Aí ele quer baixar o preço dos alimentos na marra, inventa essas medidas absurdas, medidas heterodoxas que eles chamam, que na verdade são um gatilho, uma gambiarra danada, que acaba prejudicando muito o país no longo prazo. Ou seja, isso prejudica o país de várias formas. Primeira coisa, prejudica porque não resolve nem o problema da inflação, nem o problema da arrecadação do governo. As duas coisas podem ter uma melhora no primeiro momento, mas isso não resolve no longo prazo, nem no médio prazo, na verdade. Segundo, você fica sem dólar, começa a ter problema na sua balança cambial. Isso pode aumentar o valor do dólar. Terceiro, isso diminui, ou melhor, isso aumenta o risco do país, ou seja, diminui o interesse de investidores estrangeiros investirem aqui. Por quê? Porque você vai investir num país, vai montar um negócio para você fazer produzir alguma coisa, exportar aquela coisa, e agora você não pode exportar mais porque tem uma taxa de exportação, pegou todo mundo no contrapé, o cara investiu uma grana aqui e não vai ganhar dinheiro com isso. Então você diminui a ânsia de investimentos no Brasil, aumenta o risco Brasil, ou seja, é uma merda de muito longo prazo isso. O pequeno benefício que você colhe no início é acompanhado de décadas de merda adiante, né? Mas o Lula já fez essa escolha, a gente já viu que na reforma ministerial ele não está nem aí para o Brasil mais, ele quer que o Brasil se foda, ele quer se reeleger em 2026 a qualquer custo.
Então, eu não quero enganar vocês não, eu acho que pode se preparar aí para taxa de exportação dos alimentos. Vamos ver o que vai sair dessas reuniões aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.